resumo da Xerocou toda a NR aqui para nós também, tem um resumo com os tópicos, os 10 tópicos, tá? E tem a NR completa que o pessoal vai acompanhar também. Esse pessoal, então, eu apresentei o Mauro e vou apresentar vocês para o Mauro, né? Esse pessoal aqui é do Sintrazen, que é o Sindicato dos Municipários de Florianópolis, e aqui nós temos, nesse momento, a grande maioria é a representação da CONCAP, que é a Companhia Pública, né, de Coleta de Resíduos Sólidos e Urbanos, aliás, no município geral de Florianópolis, que todo ano quase que tem que fazer uma greve, porque todo ano quase o prefeito quer privatizar essa companhia. E ela tem essa característica diferencial de ser pública, e o sindicato segurando isso aqui em Florianópolis. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa antes para o Mauro, fazer alguma colocação, ou já passamos para o Mauro? Vou mostrar aqui para o Mauro, aqui, pessoal. O Mauro, eles vão te mostrar aqui o nosso público aqui, ó. Pode dar bom dia aí, pessoal. Bom dia. A gente sabe quantos somos, né? A Sara quer aparecer, a de laranja ali. Manda para mim que eu mando. Beleza, Mauro? Beleza, mestre. Tá contigo aí, então, tá bom? Tá certo. Então, bom dia a todos aí. Que legal, né? Estão ouvindo bem aí, mestre? Tranquilo? Tá. Beleza. Então, agradecer primeiramente o convite aí, mestre. Mestre Roberto aí, a gente se conhece já de longa data, tendo em vista a NR36 aí, a atuação nos frigoríficos, né? E também é uma alegria poder participar com vocês aqui de uma reunião, né, da representação dos trabalhadores. Tentar fazer esse papel um pouco de ajudar a divulgar a norma, né? Então, papel importante nosso também de trazer informações, de tentar levar o máximo aí de pontos, né, que são importantes dessa nova norma regulamentadora de SST. Eu vou me apoiar numa apresentação aqui para não me perder, porque se vocês têm o texto da norma aí, vocês sabem que ela é bastante grande, né? Então, tentei focar aqui em alguns aspectos principais para a gente poder trabalhar aqui e também não fazer uma palestra tão extensa aqui, né? Tu pode me autorizar a compartilhar a tela aí, ministro? Só para mim Autorizando. passar essa... Vamos ver aqui. Disable. Você tem que solicitar daí, Mauro, para esse programinha. Host disable. Ele está dizendo que eu estou desabilitado, né? Para compartilhar a tela. Participante. Entendeu? Vamos ver agora. Não, disable ainda. Espera aí que ele está vendo aqui. Tá. Tá dizendo que eu estou desabilitado para compartilhar a tela. Coloca ele como anfitrião. Só um participante dele consegue. Uhum. Agora foi, mestre. Foi? Beleza. Foi. Vamos ver aí. Chegou aí a telinha? Chegou. Tá aqui. Oh, beleza. Então, tá certo. Então, vamos adiante aqui. Já fui apresentado também, já me apresentei. É importante dizer uma questão que eu acho que o mestre Roberto salientou aí no início, e é uma questão fundamental nesse processo de construção de normas de saúde e segurança no trabalho, que é a construção tripartite, ou seja, sempre há a participação, a representação das equipes técnicas do governo, no caso, eu fiz parte, né, dessa equipe técnica, dos representantes dos empregadores e dos representantes dos trabalhadores.
Então, aqui, esse histórico rápido aqui, só para mostrar para vocês que a construção da NR, ela demorou um tempo, né? Ela começou lá em 2015, foi apresentada na CTPP, que é essa comissão mãe que tem a representação dos empregadores, trabalhadores e governo, que coordena todo esse processo de revisão. E depois passou por várias etapas aqui, né? Teve aqui até 2018 houve uma interrupção do trabalho, depois foi retomado, culminando aí com 2022 essa aprovação, então, na CTPP e a publicação do texto em dezembro. Nessa outra tela aqui, só para vocês terem uma ideia, né, das reuniões do GTT, que é esse grupo de trabalho tripartite, com essas representações, tivemos 9 reuniões, tivemos audiências públicas em vários estados aí do país, consulta pública também aberta para qualquer cidadão dar a sua sugestão em termos de norma, e depois tivemos 2 instrumentos que foram mais recentemente colocados aí nas normas, nesse processo de regulamentação, que é essa tomada pública de subsídios, que foi por 30 dias, e o relatório da análise de impacto regulatório, que foi uma obrigatoriedade, começou a partir de 2021, toda norma, todo ato que vai, normativo, né, que vai vir ao mundo, precisa ter essa análise previamente realizada. Por que eu coloquei mais informações? Que aqui vai ficar o link, se vocês quiserem verificar lá. Esse relatório de AR é muito rico, tem bastante informações sobre o setor econômico, os setores econômicos envolvidos, sobre os trabalhadores, quantidade de trabalhadores, uma série de detalhamentos que, se vocês quiserem, vocês poderão consultar depois, tá? Desse setor econômico. E, na sequência, então, a portaria de publicação foi essa portaria 4.101, né, de 16 de dezembro de 2022, Diário Oficial de 19/12, com um detalhe importante, ó, a vigência dela é a partir de 2 de janeiro de 2024. Então, nós temos aí todo esse ano de 2023 para fazer exatamente esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Divulgar a norma, dialogar, né, verificar formas de implementação, os trabalhadores nos seus fóruns se prepararem, né, para entrar em vigor da norma, da mesma forma os empregadores, né, preparar suas equipes, as suas organizações para passar a cumprir as novas regras da norma, né? E a outra questão é que essa portaria trouxe que é uma NR de tipo setorial, né? O Roberto já destacou isso, ou seja, ele é voltado para um setor econômico, para determinadas atividades especificamente, né? E o sumário da norma, então nós temos aí, a norma foi distribuída em 10 capítulos, né? Nós vamos dar uma olhadinha, eu procurei fazer alguns destaques em cada capítulo, que eu achava mais importante, que de passar numa abordagem mais geral aqui para vocês, né, desses capítulos. E, por fim, o glossário sempre é importante ter uma atenção com ele, porque muitas vezes você fica em dúvida sobre determinado termo, e aquele termo foi colocado lá no glossário. Então, você pode sempre recorrer ao glossário, né, para tentar fazer uma boa interpretação do que se quis dizer com a norma, né? Então, vamos passar os capítulos, né? O primeiro capítulo é singelo, é o objetivo da norma. O que se quer com ela, né? Ela vai trazer, como outras normas regulamentadoras, requisitos e medidas de prevenção, então, para garantir aí as condições de segurança e saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, dá esse comando geral, qual é o objetivo da NR. Depois, no capítulo seguinte, nós vamos entrar, então, no campo de aplicação. Aqui já é uma questão muito importante, né? Verificar qual é o escopo de abrangência dessa NR, então. Aqui é importante dizer que nós levamos em conta, durante as discussões do grupo tripartite, né, o marco do regulatório do saneamento básico, está estabelecido aí pela Lei 11.445, e que foi atualizado pela Lei 14.026, né, agora de 2020. Então, a gente considerou esse marco regulatório do saneamento básico, utilizando, inclusive, os mesmos conceitos
a respeito de atividade de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, dando uma olhadinha aqui no nosso slide, vejam que ela vai focar, então, nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, considerando todos esses subitens aqui. Quais são os principais, né, que estão tratados na norma? É a coleta, transporte, transbordo de resíduos sólidos urbanos e resíduos de serviços de saúde, até a descarga para a destinação final, a varrição e a poda de árvores. A coleta, a varrição e poda de árvores são as três principais que têm um tratamento, né, direto de requisitos dentro da norma. Muitas outras atividades aqui, elas não receberam regramento específico, elas estão dentro do escopo geral da norma. Aqueles itens gerais, né, como, por exemplo, questão de EPI, treinamento, etc., vão se aplicar a essas atividades, mas a própria norma, ela especificou que podem haver anexos depois a respeito dessas atividades específicas, né? Se for o caso. Aqui tivemos uma discussão muito grande na linha A respeito dos resíduos de serviço de saúde, tá? Se pensou durante um tempo aí das discussões tripartites, sim, deixar isso para um anexo específico, e houve muita insistência de parte da representação dos trabalhadores para que esses trabalhadores já fossem contemplados na norma e que, se fosse o caso, mais adiante, né, isso não impediria de se fazer um anexo específico, mas já contemplá-los dentro desse escopo da norma. Então, por isso que já entrou aqui os resíduos de saúde também, né, coleta, transporte desse tipo de resíduos dentro do escopo da norma. E dentro do campo de aplicação ainda tem mais essas outras atividades aqui, ó. Desobstrução, limpeza de bueiros, a triagem, né, limpeza de praias, disposição final. Então, é um escopo bem grande aí de atividades que estão abrangidas aí pelo campo de aplicação. Uma questão importante, né, também para não haver dúvida e também em consonância com esse marco de saneamento básico, né, não se deixou claro dentro da norma o que não se aplicava, né? Para quais atividades não se aplica essa NR, né? Manejo, então, de resíduos industriais abrangidos pela NR 25 são todos aqueles efluentes, aquelas emanações, né, químicas, gasosas, enfim, resíduos que tem um tratamento, né, específico pela NR25, porque podem ter algum impacto, né, tanto em termos de saúde e segurança do trabalhador, quanto em termos de meio ambiente. Então, eles são tratados pela NR25. Os resíduos do Serviço Público de Saneamento Básico, da construção civil, agro-silvopastoris, dos serviços de transportes e de mineração. Esses aqui são todas atividades que geralmente têm um regramento específico, né, para o manejo desse tipo de resíduos. Tem uma legislação específica, então por isso que a norma achou, né, nas discussões, né, se achou por bem retirar do escopo de abrangência da NR. Vamos entrando mais, então, nos requisitos, né? Esses primeiros dois capítulos eram mais de início, né? Vamos dar uma olhadinha já nos requisitos. Então, nós temos aí, no capítulo de disposições gerais, nós vamos ter uma exigência nova e que, na nossa avaliação, é muito importante. Nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, brigamos bastante por isso, para se ter um registro atualizado, né? Com informações. Aqui na norma ficou assim, registro atualizado de todos os logradouros, né, em que desenvolve suas atividades por rota, frente de serviço ou ponto de coleta. Aqui, no início, se falava em mapeamento, se falava em inventário, mas aí o Roberto sabe como é que é. Discussão tripartite discute até pelo em ovo, né? Então, o pessoal discutia qual era o melhor termo para ficar aqui. Como não chegou a consenso, ficou com esse nome de registro, tá? O que é importante? Por que nós consideramos importante? Ele deve conter todas essas informações aqui que a gente acha fundamental para poder verificar o que está acontecendo nas atividades, né? Então, a rota e extensão da área de trabalho, o setor de trabalho, né, onde o trabalhador vai estar, a distância percorrida pelos empregados e as características dessa área de trabalho,
a rota dos veículos de coleta, no caso da coleta, né? O tempo estimado para o cumprimento de cada uma das rotas. Olha que importante esse aqui, a composição mínima das equipes de trabalho por rota e atividade. Então, quer dizer, tem um escopo de quantos trabalhadores são necessários para executar aquelas atividades, né? A relação de veículos, máquinas e equipamentos e também a identificação dos pontos de apoio, suas características e definição do tipo de atendimento prestado. Isso é o que está aí nesses, eu menciono sempre abaixo aqui no slide, ó, os itens da onde eu retirei as informações, tá? Os itens da NR, se vocês quiserem acompanhar. Então, nós entendemos que esse registro é muito importante. E veja, qual o objetivo desse registro, tá? Ele tem dois objetivos fundamentais, né? Eu vejo aqui dentro da norma, né? O primeiro, ele precisa ter as informações que viabilizem que seja possível realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho, né? E a análise ergonômica do trabalho, a ET, quando aplicável. Então, veja, aqui faz um link muito importante com a NR 17, né? Então, ele chama aqui toda a norma regulamentadora 17 de ergonomia para que seja feita a avaliação dessas atividades de trabalho. E aí, dentro da nova NR 17, você tem esses dois instrumentos. Tem a avaliação ergonômica preliminar e tem a AET, já era conhecida. O quando aplicável é porque ela tem alguns gatilhos previstos na NR 17, de quais, em que situações você necessariamente precisa fazer uma ET. E nós achamos que isso é fundamental para reduzir os riscos ergonômicos a que os trabalhadores estão expostos nessas atividades. E o outro objetivo desse registro é dele ficar à disposição dos membros da CIPA, né, que agora já foi modificado o nome dela por conta da Lei 14.457, se eu não estou enganado, do ano passado, né, uma lei bem recente, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né? Esse é o novo nome da CIPA, isso já está alterado nas normas. E vejam, todas essas informações anteriores que eu mostrei para vocês aqui, rota, extensão, distância percorrida, tempo estimado, composição das equipes, os veículos utilizados, os pontos de apoio, tudo isso tem que estar à disposição da CIPA. Então, isso é um instrumento muito interessante, muito importante para a atuação da representação dos trabalhadores dentro daquela empresa e também para a representação sindical, porque nada impede que a representação sindical dos trabalhadores dialogue com a CIPA, né, e peça, olha, nós precisamos acesso a esses dados aqui para poder verificar como, né, se tem algum problema, se tem alguma denúncia, alguma questão para vocês atuarem, né, em cima desses dados que devem estar disponíveis para os trabalhadores. Então, na sequência, então, nós vamos ter aí também nas disposições gerais, a respeito dos pontos de apoio, tivemos algumas questões bem importantes que ficaram definidas na norma, né? A questão de providenciar pontos de apoio em locais estratégicos, né? Nós sabemos que tem centros urbanos aí que são muito grandes, né? E é preciso ter locais para que se possa satisfazer as necessidades fisiológicas e também tomar refeições para todos esses trabalhadores que realizam atividades externas. Diga-se de passagem que essa é a regra no setor, né? Não só da coleta, da varrição, a maioria daquelas atividades ali colocadas é de realização de atividade externa, né? Também é um dever da empresa monitorar as condições de uso dessas instalações, mas ao mesmo tempo ficou estipulado que a empresa pode disponibilizar aí canais de comunicação para que os trabalhadores possam relatar as condições em que esses locais se encontram. Por que isso? Porque é permitido pela NR 24, a NR de Condições Sanitárias de Conforto, que se estabeleçam convênios, né? A empresa que tem essas equipes em atividade externa pode estabelecer um convênio para colocar um ponto de apoio. E às vezes a empresa, a própria organização não fica sabendo o que está ocorrendo, né? É dever dela fiscalizar, evidentemente, mas os próprios trabalhadores acharam bom colocar essa questão de ter um canal de comunicação. Olha, esse determinado ponto de apoio lá em determinada rota de coleta
não está funcionando, não está bom, não tem água, enfim, né, não tem condições, aí o próprio trabalhador poderá relatar isso para a empresa para ela tomar as devidas providências. Na verdade, é algo singelo, já deveria acontecer assim, né? Mas isso está escrito na norma, né? Então, uma obrigação. Também a disponibilização de água, sabão e material para enxugo, né? Essas atividades aí que expõem o trabalhador à sujidade. E disponibilizar nas rotas e frentes de serviço esse suprimento de água potável e fresca para consumo no local de trabalho durante essas atividades. Ou seja, vocês poderiam perguntar, é preciso que tenha água potável no caminhão, por exemplo, de coleta? Sim, tem que ter à disposição, tá? Isso é um mandamento da norma para que o trabalhador possa, a qualquer momento ali, ter essa possibilidade de consumir, né, essa água fresca, né? Também no item de disposições gerais, aqui dois itens que eu considero muito importantes, né, que vão nos ajudar a prevenir acidentes e sobrecarga dos trabalhadores. O primeiro é esse, o 3836, e sempre que nós tivermos atividades que exponham os trabalhadores aí a risco de acidentes de trânsito em via pública, que a empresa tem que implementar procedimentos de segurança, incluindo a sinalização de advertência. Claro, aqui é uma questão que também envolve a parte de legislação de trânsito. Então, existe inclusive um manual de como fazer essa sinalização, né? Manual editado pelo CONTRAN, e a empresa deve, então, verificar esse manual e adotar os procedimentos necessários ali para garantir a segurança dos trabalhadores quando a atividade for realizada ali, interferindo com o trânsito, né? Na via pública. E o outro é um plano de contingência, né? Foi um item também que deu bastante discussão, mas ele ficou presente porque isso ocorre, né? Para a recuperação de evento adverso durante a execução das operações, né? Um exemplo muito simples. O trabalhador está lá no meio, né, de um bairro distante e quebrou o caminhão, né? Então, é preciso que a empresa tenha um plano de contingência para que faça a substituição desse veículo, né? Tenha uma reserva, né? Para substituir veículo em caso de quebra, né? E assim por diante, ou, por exemplo, no caso de falta de trabalhadores, né? Não deixar as equipes diminuírem por causa dessas questões, né? E prever, então, esses eventos adversos, um plano de contingência, para que não sejam gerados riscos adicionais e nem sobrecarga para os trabalhadores. Então, essa é uma questão importante, né? E isso são exemplos singelos, mas vocês poderiam falar de muitos outros, né? De muitas outras ocorrências aí no dia a dia do trabalho de vocês. O capítulo 38.4, que é o PCMSO, na verdade, esse programa de controle médico de saúde ocupacional, ele tem uma NR específica, NR7, né? E aí, essa NR7, ela deve conversar com o PGR, né, da NR1, PCMSO, tem que ter essa integração também com o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Mas eu vou destacar duas questões aqui, né? Por que se previu esse capítulo na norma? Se colocou aí uma previsão de um programa de imunização ativa, aí principalmente contra tétano e hepatite B, né? Que seriam duas das principais doenças aí que nós gostaríamos de evitar, né? Dentro desse meio, e não impede também que o PCMSO indique outras imunizações, tá? Então, foi as duas citadas aí pela norma que devem estar colocadas aí dentro do programa. E também a previsão de um procedimento específico para o caso de acidente de trabalho envolvendo perfluorocortantes, né? Então, não é só o caso aí da coleta do pessoal da saúde, mas também na coleta normal isso pode acontecer, né? Então, é preciso que haja aí a exemplo lá da NR32, que é uma NR voltada para os hospitais, né? Para os serviços de saúde, que se tenha um procedimento específico para o caso disso ocorrer, né? Um detalhamento, né, de quais as medidas a serem adotadas, né? Na sequência, nós temos o capítulo aí de veículos, máquinas e equipamentos. Esse capítulo também é muito singelo, ele especifica aí condições de higiene para os veículos, né, máquinas e equipamentos, especialmente sobre a limpeza deles, né? Também medidas a serem atendidas quando da utilização dessas máquinas, né, proteção,
das zonas de perigo e assim por diante, e requisitos mínimos que o veículo coletor compactador deve possuir, né? Bem como os procedimentos a serem seguidos durante a sua utilização. E chegamos no capítulo que eu diria que é o coração da norma e que foi o que mais deu discussão, né? Deu mais dor de cabeça no sentido de se pensar, né? Como encaminhar essa questão, né? Como colocar isso dentro da norma regulamentadora. Que é esse capítulo 38.6, coleta de resíduos sólidos, né? Então, o primeiro item, ele é muito taxativo, né? Ele diz que é vedado o transporte dos trabalhadores nas partes externas do veículo. Aqui cabe fazer uma questão que até está colocada lá no glossário, se vocês observarem. A NR ela fez uma diferença entre transporte de trabalhadores e entre deslocamento no estribo. Então, essa foi uma construção da norma para poder encontrar uma saída que agradasse a todas as bancadas, né? Que levasse todas as bancadas a um consenso na redação da norma, né? Então, o transporte de trabalhadores nas partes externas, né? Sendo considerado o transporte, esse deslocamento entre a sede da empresa, entre a organização e as áreas de coleta e vice-versa, entre os setores de coleta não adjacentes, ou seja, que não esteja ao lado, né, um do outro, bem como para o transbordo e destinação final. Então, sempre que você tiver esses percursos, né, maiores, percursos em vias, né, em rodovias, vias de trânsito rápido, você tem a vedação desse transporte de trabalhadores nas partes externas do veículo. E, por sua vez, então, a questão do deslocamento dos trabalhadores na plataforma operacional, a norma utiliza esse item, né, esse texto, plataforma operacional, mas é conhecido por todo mundo aí como estribo, né, dentro do meio, né, dos coletores. Então, esse deslocamento, ele foi regulamentado. Então, o que aconteceu durante as discussões dessa NR? Existia, de um lado, os empregadores que não queriam proibir essa questão de deslocamento na plataforma, a equipe de governo, a equipe técnica, queria a vedação desse deslocamento, tanto que, se vocês observarem o histórico da nossa atuação da Inspeção do Trabalho, tem inúmeras interdições nessa área, em vários municípios de todo o país, né? Tem atuações, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, também nesse sentido, né? Com termos de ajustamento de conduta e, inclusive, ações judiciais, né? Então, o nosso posicionamento da equipe de governo era pela vedação. E os trabalhadores, eles não tinham um posicionamento firme até um determinado momento, né? Eles estavam muito em dúvida. Mas eles fizeram algumas visitas em alguns pontos do país e, ao final do processo, eles firmaram o posicionamento de que não deveria vedar, né? Mas que sim deveria regulamentar. E aí foi o ponto, digamos assim, ponto de maior divergência em todo o processo de discussão, e se tentou ao máximo aproximar as posições para chegar num consenso. O que se conseguiu nesse caso? E aí depois eu vou apresentar mais adiante. A equipe de governo aceitou regulamentar desde que se fizesse um acompanhamento e uma avaliação periódica disso que se regulamentou, que é o que ficou no texto da portaria. Então vamos dar uma olhadinha. Como é que ficou esse trabalho então na plataforma, né? Ele deve observar as disposições estabelecidas na NR. E aí vem todo um detalhamento nesse item aqui, ó, o 3862. Guardem esse número porque ele vai ser citado na portaria mais adiante, ó. Então, ela somente pode ser utilizada em veículos coletores compactadores. Nós entendemos que outros tipos de caminhão não se deve utilizar a plataforma. Então, isso ficou escrito, né, no texto da norma. E os trabalhadores não devem permanecer na plataforma durante a operação do mecanismo de compactação. Então, essa é outra regra que tem que ser seguida à risca, né? Se estiver funcionando a compactação, não deve ter nenhum trabalhador aí na plataforma, porque aumenta o risco aí de acidente. E, na sequência, então, que gerou muita discussão entre os grupos, mas se chegou nesses 4 procedimentos de segurança, né, para que fosse permitido o trabalho na plataforma operacional. Então, a plataforma operacional, ela somente pode ser utilizada nas áreas de trabalho, nos setores de coleta, ou seja, lá onde realmente estiver sendo coletado e não no transporte, né?
e desde que se atenda a esses procedimentos de segurança. Então, vejam, são procedimentos que, se vocês olharem em conjunto aqui, e essa foi uma avaliação que a equipe técnica de governo fez também, por si só, esses 4 requisitos já vão modificar a atividade de como ela é realizada hoje, né? Então, a gente tem bastante consciência disso. Se esses 4 requisitos forem atendidos, a atividade hoje já vai ser modificada. A questão que nós vamos fazer é verificar se essa modificação vai ser suficiente para reduzir os acidentes. Quais são os requisitos? Subida e descida da plataforma apenas com o veículo parado. Então, você não pode subir e descer com o veículo em movimento. A limitação da velocidade do caminhão a 10 km por hora no deslocamento nas áreas de trabalho, ou seja, se o trabalhador estiver em cima da plataforma, o caminhão tem que andar bem devagarzinho. E o motorista tem que esperar o coletor acionar o sinal sonoro antes de mover o veículo, ou seja, os trabalhadores, o caminhão está parado, os trabalhadores sobem na plataforma e ele vai acionar um sinal motorista para ele poder se mover, ou seja, o motorista não deve arrancar, né, antes do trabalhador dar esse sinal. Tudo isso é para diminuir os acidentes. E é vedada a permanência dos coletores na plataforma quando o veículo operar em marcha ré. Tivemos muitos acidentes fatais com o veículo operando em marcha ré. Então, são acidentes que nós temos que evitar aí que ocorram. Ô, Mauro, só, Fala, mestre. só para você saber, o pessoal aqui é operacional, né? Aqui. Está dando Sim, risada aqui, tá comparando a realidade, mas é uma meta, né? Eu acho que é uma meta. claro. E a partir de janeiro do ano que vem. O problema não é a meta, é quem fiscaliza. Quantos Quantos exatamente. fiscais vai ter para fiscalizar isso aí? O Renê, que é o presidente, está perguntando. O problema é fiscalizar também. Quantos fiscais vão ter, né? Mas é uma meta nossa também lutar por concurso público, né? E mais Com fiscais, mais certeza. ARTs, né? Com certeza, Roberto. E a gente sabe disso, que isso aqui modifica a situação de hoje, né? Modifica mesmo, né? E também que é preciso ter um poder maior de fiscalização, como o Roberto falou, né? Esperamos que saia um concurso público aí para a gente melhorar isso, mas também vai ser preciso, eu acho que esse diálogo aqui com vocês e a conscientização dos trabalhadores também, que essas medidas são para evitar, principalmente acidente fatal, gente, é uma perda assim lamentável, uma perda irrecuperável, né? Além de outros acidentes graves. Então, não basta só a fiscalização, o que eu estou querendo dizer é isso. É preciso um trabalho conjunto nosso, das entidades, das representações e do próprio trabalhador, de ver que isso vem para evitar um acidente grave, né? E também tem, se o trabalhador perceber a maneira como foi regulamentada, não só mantém, na minha visão, né, que é uma visão muito pessoal agora, pessoal, não só mantém o trabalho dele, né, porque uma opção aqui seria só mecanizar, né, essa atividade, então mantém o trabalho dele, mas também ajuda, eu vejo, a melhorar a quantidade de empregos, a aumentar a quantidade de empregos nesse setor, que você vai precisar de mais trabalhadores para executar essa atividade. Minha visão particular, né? Claro que a realidade pode se comprovar totalmente outra, né? Mas é uma meta, como o Roberto falou. Por que essa meta foi estabelecida? Ó? Aí eu volto lá para a portaria 4.101, no artigo 3º, ela fala, então, que essas regras, depois de entrar em vigor, né, no ano que vem, 2024, ela vai ter um acompanhamento e avaliação pelo prazo de 5 anos, com base em indicadores de acidentalidade. Ou seja, justamente o nosso objetivo é tentar reduzir esses acidentes. E aí vamos acompanhar. Digamos que durante esses 5 anos se acompanhou e se avaliou, olha, não diminuiu os acidentes ou não funcionou, não está funcionando dessa maneira, isso pode acontecer, né? Então, o que vai acontecer? Essa equipe que vai fazer o acompanhamento, ela pode, então, indicar a manutenção dessas medidas ou o acréscimo de requisitos ou até a mudança na forma de organização da atividade. Então, isso é algo que está previsto aí pela portaria, né? E caso ocorra a indicação de mudança na atividade novamente,
aí nós vamos ter esse prazo de adequação das organizações também, tá? Então, isso é algo que vai ficar em monitoramento e é muito importante a participação de vocês. Depois, aqui no capítulo 38.7, sobre a varrição, e o 38.8, sobre poda de árvores, eu não trouxe nenhum destaque, porque ele traz requisitos aí muito específicos, tá? Para essas atividades. Se for o caso, a gente pode conversar na sequência. Eu quis ainda destacar para vocês aqui a parte de treinamento, que é o capítulo 38.9, tá? Então, aí no treinamento, ele diz que todo e qualquer treinamento dentro dessas atividades tem que realizar em conta a atividade que está sendo realizada, ou seja, se é um bueiro, se é uma pintura, se é uma limpeza, se é uma varrição, né? E os riscos a que estão expostos, né? Então, isso é algo básico, mas é importante que está na norma. Também tem que abordar as condições e o meio ambiente de trabalho, incluindo algo muito importante para os trabalhadores aqui, ó, situações de grave limite de risco e o exercício do direito de recusa, conforme está previsto na NR, ou seja, o treinamento tem que explicar para o trabalhador que se ele tiver numa situação que ele considere grave limite de risco para a sua segurança, para a sua saúde, ele tem o direito de exercer esse direito de recusa, né? Então, isso foi uma questão muito importante que vai fazer parte do treinamento para esclarecer os trabalhadores. E ele citou aqui 2 exemplos, ó, especialmente risco de descarga atmosférica, né? Que pode ocorrer enquanto está se fazendo a coleta, né? E também risco de atropelamento também no trabalho de coleta, né? Isso pode acontecer. Então, são questões que devem ser trabalhadas nesse treinamento. Também tem um rol de questões importantes que devem ser colocadas no treinamento. Eu só trouxe um exemplo aqui, o procedimento de caso de acidentes de trabalho, né? Então, isso também tem que fazer parte. E na coleta de resíduos, entrou um item aqui também interessante, que é apresentar orientações sobre as situações nas quais os resíduos sejam acondicionados de forma que ofereçam risco à sua segurança ou saúde. Então, aqui houve também um debate, tá? Nossa ideia inicial que ficasse claro aqui que o trabalhador pudesse se recusar, né? No caso de ter, por exemplo, uma embalagem lá, né, um acondicionamento que não seja possível o trabalhador remover individualmente, por exemplo, né? Então, mas não conseguimos nesse ponto, e aí o que se conseguiu na discussão é que ficassem, então, essas orientações sobre essas situações. O que significa orientações? Não só esclarecer que tipo de acondicionamento, né, pode oferecer esse risco à segurança e saúde ao trabalhador, mas também que medida o trabalhador deve adotar, né? Então, isso são questões aí que ficou para o treinamento. E treinamento diferenciado para algumas atividades específicas, né, como, por exemplo, a poda de árvores, também ficou previsto. Na parte do capítulo de equipamentos de proteção individual e vestimenta de trabalho, 38.10, além, né, aqui é importante destacar, tá? A NR ela não invalida a aplicação da NR6, tá? Então, ao contrário, ela chama a aplicação da NR6, que é a respeito dos EPIs. Todo EPI tem que ser selecionado, né, e adequado ao risco de acordo lá com a NR6. O que ela traz são alguns requisitos a mais. Então, vejam, para atividades em local a céu aberto, o que tem que ser fornecido? Chapéu ou boné tipo árabe ou legionário, ou alguma outra opção que cumpra essa função, né? Protetor solar, que é fundamental, né, para a gente prevenir aí o câncer de pele, capa de chuva, e aí tem um detalhe aqui, tá? Quando a avaliação de riscos do PGR indicar. Então, esses de cima aqui são obrigatórios, e esses 2 de baixo, eles é quando isso entrar no programa de gerenciamento de riscos como um risco, né? Então, agasalho ou vestimento de proteção contra o frio, por exemplo, a coleta aqui na cidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. No inverno pode fazer menos 2 graus, aqui é comum, né? 0 graus. Então tem que ter uma vestimenta de proteção contra o frio, né? Para o coletor. E EPI tipo óculos de proteção contra a radiação solar também, né? Para evitar aí o dano ao nosso olho, né? Então isso é importante também, né? Quando trabalhar aí a céu aberto. Também para as atividades de coleta de resíduos sólidos, aqui especificamente, então, para essa atividade, né?
Como havia dificuldade na seleção correta dos EPIs, ficou estabelecido, então, o fornecimento de calçado de segurança e luva de segurança com requisitos mínimos de proteção e desempenho. Então, está escrito lá nos termos técnicos, né, para essa seleção e para esse desempenho adequado, esse calçado de segurança e livros de segurança para proteger o coletor durante o trabalho de coleta. E o modelo de calçado foi selecionado tipo tênis, pensando também no conforto do trabalhador, ou seja, isso vai ser obrigatório aí a partir do ano que vem, com esses requisitos que estão colocados aí na NR 38. E, por fim, a questão da lavagem e higienização de vestimentos também foi um tema bastante polêmico, de divergências durante as discussões. Nós, da equipe de governo, nós achávamos que a vestimenta dos coletores também deveria ser uma obrigação da empresa, né? Mas os trabalhadores não alinharam conosco nessa demanda, a representação dos trabalhadores, né? Então, o que se conseguiu no texto da norma hoje, existe a obrigatoriedade de realização da higienização pelo empregador, tá? Das vestimentas, nessas 3 atividades aqui, ó, desobstrução e limpeza de bueiros e correlatos, triagem e manejo de resíduos sólidos urbanos e a coleta dos resíduos de saúde. Sim? Alguém tinha perguntado alguma coisa? Não. Quem é o representante dos trabalhadores? Né? Quem é o representante dos trabalhadores? É isso que estão Sim, isso se vocês quiserem, eu posso passar o nome para vocês, mas tinha muita gente acho que era São Paulo, mestre. Como é que era? Maidana, eu acho que era um dos principais. É Contrax, não é? Não sei te dizer o nome deles, mas era de São Paulo ali. Tá? E era a representação forte de São Paulo. E depois mais a representação na CTPP, né? Que aí é por central sindical, né? Todas as centrais sindicais estão representadas, as 6 centrais com maior representatividade. Então, nesse, então o consenso que se chegou foi nesse ponto aí, né? Mas também é uma questão que nada impede, né? As normas, o mestre Roberto acompanha aí também, né? Nada impede que isso seja modificado, né? Sendo apresentada uma demanda, enfim, ou até vendo só, olha, foi lamentável não ter colocado aqui determinada atividade. Então, a gente pode corrigir também, né? Claro que para isso acontecer é preciso fazer de novo essa construção, né? Dialogar com os trabalhadores, dialogar com os empregadores, para se poder chegar na modificação da norma, né? Mas isso é o que temos hoje, né? Então, esses são os principais pontos que eu quis destacar para vocês aí, e eu fico à disposição aí, Luiz. Eu tentei não fazer uma apresentação muito longa, né? Sim, sim. Para poder também propiciar o debate, era a ideia de ter uma apresentação mais geral, né? Os principais tópicos aí da NR 38. Pessoal, está aberto, então nós estamos com a pessoa que estava no olho do furacão lá na criação, né? Então, sabe, inclusive, dos detalhes. Para mim, foi um grande aprendizado hoje, viu, Mauro? Eu tinha um contato muito superficial com ela, com a norma, e comecei a aprender aqui, né? Eu acho que a gente deve, inclusive, a partir disso, eu não sei quantas, talvez seja a primeira vez, uma das primeiras vezes depois da publicação, que vocês podem falar para a entidade sindical, né? Com certeza. Uhum. E essa aqui é uma entidade que ela se preocupa muito com isso, com a formação. Então, pessoal, está aberto aí para quem quiser questionar. Márcio, pode. Só que vamos vir aqui para ele escutar no microfone. Ah, no pouco. A gente vira? Dá uma viradinha na câmera. Só para ver quem tá falando. Sandro vai fazer a inscrição, então. O Márcio vai te perguntar. Marca o tempo. Liga a luz aí. O Teco, já Imagina se trabalhasse na Play. a equipe da Google apareceu contra a regra.
Vai lá, toca. O cara quando é chato, é chato. Né? É uma coisa que... Bom dia, camaradas. Bom dia. Agradecer esse espaço, né, ao sindicato, a versão do sindicato e principalmente o Roberto Luiz e o Mauro. Tem que falar um pouquinho mais alto. Alô? Aí. E sempre a gente sempre aprende, né, nos debates, né? E a importância de estar discutindo a saúde do trabalhador, que de fato isso é saúde do trabalhador, né, condições de trabalho. E as normas regulamentadoras têm avançado bastante, à medida que a tecnologia também tem aumentado bastante, né? Então, essa norma ela pode ser inócua daqui a 15 ou 20 anos, porque a tendência da coleta, e está vindo para o Brasil muito forte, a alta produtividade mecanizada, e de fato computadorizada, já tem caminhões que são computadorizados, o motorista aciona somente o computador, ele para o caminhão no ponto de coleta do container, e coleta tudo automaticamente, o motorista não interfere em nada no processo. Então, a tendência mundial é isso. Né? Nós temos que estar... É claro que a nossa realidade está longe disso ainda. Né? Nós fizemos greve para comprar equipamentos que são ultrapassados já, hoje, no mercado. E tem uma preocupação, né? Porque mesmo que isso ocorra, a mecanização ao longo do tempo, o deslocamento num caminhão no trânsito sempre é um dos principais causadores de acidentes, tanto a subida do gari, descida, em deslocamento e tal. Isso tem mudado muito, especificamente na coleta de fronabos, porque os equipamentos também hoje só fazem a compactação do caminhão parado. Quando eu comecei a trabalhar, há mais de 20 anos, os caminhões coletavam em movimento com sistemas diferentes de compactação. Isso diminuiu expressivamente o acidente de trabalho, mas ainda continua na persistência de subir e descer do caminhão, no deslocamento ainda, enquanto a concha não está compactada, não está totalmente cheia, o gari vai e se desloca ainda. Né? Uma preocupação que eu tenho é o deslocamento de ré, né? Principalmente. Abarramento ou acidente de carro batendo na traseira do caminhão, também, mesmo que o gari esteja em cima do carro, deslocamento lento ou não, já aconteceu comigo, parado, um veículo bater atrás e quase arrancar o pé do gari. Então, o trabalho por si só, com todas as normas, já tem muito risco. Né? E a norma por si só tem que andar com as leis municipais, principalmente Florianópolis, que o crescimento é desordenado. Né? A nossa realidade, dependendo do roteiro, é andar de ré a maior parte do tempo, um gari no estribo do caminhão, na parte traseira. Então, tem muito que se avançar. E é uma briga constante, histórica do sindicato, essa condição, né, por equipamentos menores, para o gari se deslocar nas servidões dentro dos equipamentos menores, voltar coletando, descendo. Mas as leis municipais também têm que mudar, tem que ter não pode ter mais rua que o caminhão vai e volta, tem que ter planejamento urbano também. Isso é importante, ter a atuação da Itacama no planejamento. E eu acho que esse planejamento urbano tem que estar conectado com uma empresa pública também, a CONCAP, na ampliação de ruas, loteamentos e a urbanização, o plano diretor tem que ter essa interferência, a CONCAP tem que ser consultada, o setor de estratégico de coleta. A norma fala ali de só ter plataforma em caminhão compactador. E a seletiva ainda usa a plataforma atrás, né? Só tem compactador agora, não tem mais baú, eliminaram. Então, tá bom. Então, essa é a preocupação que eu tinha também. E novos equipamentos. Eu acho que... Eu vi na coleta terceirizada, lá tem um setor que é terceirizado, a empresa, os gari iam coletar o caminhão de ré, e eles iam para a cabine e se penduravam no estribo da cabine lateralmente. E para mim é o mesmo risco. Né? Então, tem que se pensar nisso também. Como fazer o deslocamento de ré com o gari no estribo. Isso precisa de um remanejamento de roteiro, fazer eu acho que é impossível hoje, do jeito que funciona a coleta na CONCAP, extinguir esse risco de vez. Mas é um processo, tem que começar, né? Com o planejamento dos roteiros. Acho que a atuação do sindicato já tem comissões para a restauração de roteiro nesse sentido, a avançar nesse sentido. Né? E é óbvio que a modernização e a mecanização ela vai vir,
né? O gari vai ser um cargo em extinção, não é na CONCAP, mas é de forma na metodologia do trabalho. Nós temos que ter pé no chão, né? E isso vai avançar muito rapidamente com as tecnologias novas. Já tem caminhão que se desloca sozinho. Hoje tem tecnologia para isso. Imagina para fazer coleta automatizada. Mas é importante, a norma avançou bastante nesse sentido. E acho que agora é o sindicato ir para cima e fiscalizar, exigir compra de novos equipamentos já com monitoramento. Isso é uma briga, já teve um caminhão em teste com câmera de ré, com a câmera para visualizar o gari lá atrás. Isso ajuda muito, ajuda tanto o motorista quanto o gari, né? O motorista consegue ver se o gari se desequilibrou, porque quando o gari está no estribo, ele fica fora da visão do motorista. Mesmo que o gari berre ou aperte, pode ser tardio. E o motorista na ré, ele já pode se basear ali, ver, visualizar instantaneamente se teve alguma ocorrência. Eu acho que é uma das primeiras medidas que nós temos que ter na CONCAP, nos novos equipamentos, ou adaptar o monitor de tela e avançar nesse sentido. É isso aí, agradecer então, eu aprendi muito hoje. Obrigado, comandante. Eu acho que a gente, tem o Teco, o Isaac e o Canguru mais, né? E o René. Então, vamos fazer mais 2, aí o Mauro fala e depois terminamos. Na fala do Teco, então, quem quiser se inscrever. Pessoal, a gente não combinou tempo aqui para a intervenção, mas vamos tentar ser um pouquinho objetivo. Bom, obrigado aí, doutor, pela aula aí, porque a gente está num processo novo aí, né, das NRs aí. A gente tem um companheiro aqui que fala bastante de NR, que é o Antônio Roberto, que é presidente da CIPA, e a gente já tem algumas aulas com ele aqui durante o ano, né, mas agora essa daí é uma aula nova, né, onde a gente está aprendendo algumas coisas que se inseriram nessa NR. Eu tenho uma preocupação, porque foi aquilo que o Márcio falou aqui, eu não quero ser repetitivo, mas preciso enfatizar isso. A realidade não condiz com o que está nessa NR. E eu vejo que essa realidade ainda não vai condizer, mesmo com prazo aí de um ano, porque o que eu vi ali, a vigência dela é para janeiro de 2024, né? Vejo, claro, a saúde do trabalhador ela tem que ser, para mim, ela tem que ser primordial, no começo de tudo, né, para poder desempenhar uma função. Mas eu vejo, por exemplo, aquela questão ali dos caminhões andar a 10 por hora ou andar de ré, onde o gari não pode estar no estribo. Eu sou gari na CONCAP e estou diretor do Sintrazem, só para me apresentar. Teco. E hoje a gente tem um grande problema onde ruas que tem 200, 300, 400 metros, 500 metros de ré, o caminhão tem que entrar de ré. E foi aquilo que o Márcio falou, a cidade não oferece uma condição para que essa coleta seja feita com segurança. Agora, tu imagina, o gari ele tem que andar, além dele ter, claro, a preocupação com a saúde em primeiro lugar, mas eu acho que dentro dessa NR tinha que ter um limite de distância de onde esse caminhão pudesse dar ré. No meu entendimento, eu estou falando como gari, eu vendo meu trabalho lá na base. Não adianta a gente colocar uma limitação, claro, é importante, porque a vida do gari eu também acho muito importante, mas eu já vi problemas onde o gari não estava, inclusive aconteceu acidentes graves, onde o gari não estava no estribo e mesmo assim foi esmagado pelo caminhão. Já teve óbito na CONCAP sobre isso, né? Tem história sobre isso. O gari não estava no estribo e mesmo dando a ré, o gari foi esmagado pelo caminhão. Isso não isenta o gari de acidente. Pelo contrário, o que isentaria de acidente é, sim, uma limitação de distância para que se desse uma ré num beco ou numa rua, né? Essa limitação, aí o gari estaria menos exposto a esse risco, no meu entendimento. Então, eu acho que está faltando algumas coisas aí que eu acho que tem que implementar. Não que o que está errado, mas eu acho que tem que implementar, tem que ter. Vejo que essa NR ela deveria ter tido uma participação maior da questão operacional dos trabalhadores, porque quando a gente quer saber sobre o que se lidar com um acidente de trabalho, né? Como é que a gente consegue realmente pesquisar de fato o que causa o acidente? É quando tu conversa com o trabalhador, né? Conversa com o trabalhador no dia a dia. Por exemplo, aquela questão do condicionamento do lixo, onde ele deve estar adequado para o recolhimento do lixo, né? Tem uma causa ali que eu vi que está. Hoje a gente não tem. Hoje, o fiscal que tem hoje, ele não é. Eu vou falar por causa própria nossa aqui. O fiscal que tem hoje aqui, nosso,
da coleta, eles não estão nem um pouco preocupados com a condição do trabalhador. Muitas vezes, um saco muito pesado que o gari não consegue levantar, até em 2 não consegue levantar, o fiscal manda mensagem, eu ligo e diz, ó, é obrigado a pegar, senão vai responder sanção, vai ser divertido, vai ser não sei o quê. A gente tem vários problemas sobre isso. E a gente espera realmente que alguém vai fiscalizar esse lixo, vai fiscalizar o acondicionamento dele para que o gari faça a coleta? Não, né? Não, isso não vai acontecer na CONCAP, não vai acontecer em empresa nenhuma. Enquanto que eu acho muito válido, tudo que está na SNR é muito válido, mas me preocupa porque nenhuma empresa no Brasil vai conseguir esse prazo legal ou até o investimento para que isso tudo realmente funcione. Então, para mim, a saúde do trabalhador já é uma preocupação para amanhã já tinha que acontecer. Mas como que a gente dá essa condição? Ou a gente amarra de vez essa situação e realmente coloca mais alguns itens para realmente obrigar a prefeituras e empresas, né? Porque eu gostaria que fosse tudo público, né? Toda a coleta, toda a parte de limpeza pública do país fosse pública, porque aí teriam direito a uma limpeza pública de qualidade igual a CONCAP oferece em Florianópolis, mas que nessas NRs também fossem mais ouvidos os trabalhadores com as dificuldades que eles enfrentam no seu dia a dia. Tem problema com o cachorro. Quantos trabalhadores já tivemos mordido com cachorro? Né? Vários. Inclusive, alguns até perderam parte de membro, né? Como um pedaço da perna, panturrilha, braço, né? Tiveram parte do corpo amputada por cachorro. O que se pensou nessa NR sobre essa situação? Sobre uma eventual multa para um morador que tiver alguma coisa que coibisse esse morador, né? Que tivesse mais cuidado. Eu já presenciei várias lixeiras por dentro da cerca do morador, onde o cachorro tem acesso à lixeira. Eu já fui mordido na mão pelo cachorro recolhendo esse lixo. O que a NR trata sobre esse assunto? Nada. E é um perigo iminente que o gari sofre. Eu estou falando aqui do meu setor, tá, galera? Não do setor dos auxiliares operacionais. Acho que vai ter representatividade aqui de vocês. Mas eu estou falando mais de onde eu trabalho, da área que eu conheço mais. Então, nessa NR também não foi colocada essa situação, né? Sobre ataque de animal. Eu vejo com uma preocupação que faltam alguns itens ainda. Ela está muito rica ali, eu acho que ela ainda, né? Acho que é um sonho nosso para que aquilo, tudo que tem ali seja cumprido, mas eu acho que a gente já tem que pensar um pouquinho mais lá na frente. Acho que tem que incluir mais coisas, a gente tem que brigar por mais coisas para que isso aconteça. A realidade de Florianópolis aqui é Mauro, né? É Mauro? Sim. Doutor Mauro. Então, pô, a nossa geografia de coleta de lixo aqui é extremamente diferente acho que das cidades do Brasil inteiro. Aqui a nossa coleta aqui é difícil. Hoje a gente trabalha com puxada de lixo em morro. Aqui não tem coleta, a gente coleta desde o bairro mais nobre até o mais humilde. Então hoje a gente tem coleta de lixo que é puxada por lona. Que eu vejo hoje que é extremamente perigoso. Mas tem que ser feita, porque senão aquele povo mais pobre onde tem da periferia não tem direito à coleta de lixo. E é um cidadão, ele paga os seus impostos e ele tem direito a essa coleta de lixo. Né? Então, como é que isso é pensado? Né? Como é que isso é realizado? O que se pensa sobre isso? É uma reflexão que a gente tem que ter aqui, né? Porque é tudo muito bom, tudo muito bem, mas como é que a gente vai conseguir implementar e ampliar a segurança do trabalhador, né? É isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para complementar, ótimo. Bom dia a todos. Só para me apresentar, meu nome é Isaac, eu sou motorista da coleta, né? O Dr. Mauro David. Então, eu tenho algumas preocupações em relação a isso. É claro que toda a NR que vem, né, ela contribui muito para tudo, no modo geral, porque é mais um instrumento de cobrança que nós temos para tentar melhorar a condição de trabalho no modo geral. Então, é sempre bem-vindo qualquer tipo de NR, qualquer coisa que venha para ajudar nessa discussão. Eu pontuei alguns pontos, né? Eu fui contemplado na fala do técnico e do Márcio a respeito da REC, que é uma grande realidade, né?
nossa dinâmica, no nosso dia a dia, a marcha ré é uma realidade e realmente é isso. E hoje nós temos, além dos problemas da ré, nós temos os problemas das ruas que são planejadas para que não precise da ré, que são feitos bolsões nos finais das ruas, justamente para que se tenha um espaço para o caminhão entre de frente, vire a volta e vem de ré. No entanto, o próprio poder público, ele não faz com que esses bolsões estão virando estacionamentos e que se perde a utilidade fundamental deles, né? Na verdade, tu tem que ir onde tu deveria virar a volta, vir no estacionamento para os moradores e tu acaba... Então, acho que deveria ter feito algum tipo, deve ser feito, inclusive era um ponto que eu quero trazer justamente para o Centro-Vem, para que se crie algum tipo de cobrança em relação a isso, né? E eu acho que nessa parte da marcha ré, é como se diz, né? A própria lei de trânsito, ela se sobressai sobre a NR, né? É proibido andar em marcha ré, exceto para manobra, é proibido, isso não tem que discutir. Ela se sobressai sobre qualquer NR que se põe, porque é uma lei que proíbe o caminhão de andar em marcha ré. Só que se a dinâmica da cidade não tem como fazer essa coleta que não seja de marcha ré, né? Aí se obriga a se andar esse trecho que chega a alguns casos quase 1 quilômetro em marcha ré. Isso, o carro caríssimo, do estribo, isso aqui. Claro, eu acredito que uma das saídas para esse tipo de situação, né, que poderia, inclusive, estar incluída nessa NR, seria justamente subdividir esse tipo de coleta. Locais onde não existe a possibilidade do caminhão virar a volta, deveria ser feito com veículos menores e se trazer e depositar em recipientes contetores de grande porte nas entradas das ruas. E assim tem que ser feito também em lugares onde são puxadas, como a gente fala, puxadas, né? Que são os contetores, que os garis trazem de lona, aliás, não é contetores, é lona, trazem arrastando no chão de lona. Além do desperdício do dinheiro público com esse tipo de material, né? Que lona, que desgasta arrastando no concreto, né? Tem a questão justamente de como fazer esse lixo chegar aqui. Hoje, se a gente for ver, é muito mais fácil apelar com uma forma de conscientização da população também, porque é muito mais fácil eu levar minhas 2 sacolinhas e colocar lá, quando estou indo trabalhar na entrada, minha rua dentro de um recipiente, de um espaço próprio para isso, do que um gari lá e pegar 500 sacolas de toda a população daquela região ali. Né? Então, acho que também trabalha dentro de uma conscientização da população no modo geral, né? Porque ele paga os impostos deles, por lixo ter coletado, tudo bem, mas o lixo deles vai ser coletado. Então, não será porta a porta se fosse o caso. Eu acho que é uma das soluções. E eu vi aqui, o doutor Mauro falou sobre o ponto da ergonometria, né? Que fala que sugere que se não se levante o braço acima da altura do ombro, né? E como é que se faz isso com lixeiras que são mais altas do que o próprio funcionário? Em algumas situações, o funcionário tem que pular para se agarrar na lixeira para poder pegar o lixo dentro dela, né? Isso é uma cobrança do poder público, né? Tem que se cobrar, igual hoje, quando você vai pedir a ligação de água para colocar na sua residência, existe uma altura mínima e máxima para se poder botar esse relógio, está lá. Se tiver 10 centímetros fora da altura que eles estabeleceram, não é feita a ligação de água. Então, tem que se prestar uma forma de se tornar isso uma regra, uma lei específica. Tem uma lei, na verdade, só não é cumprida, né? E eu vi ali também que fala sobre rotas e roteiros, mas eu senti falta de um item que está relacionado à quantidade de peso que cada funcionário coleta diário. Se estipula aqui na NR que se fala de rotas específicas, distâncias específicas do veículo, do roteiro, do qual e o peso. Não se leva em consideração o peso? O peso não atrapalha a saúde do trabalhador? Eu acho que hoje o que mais danifica a saúde do gari, de uma forma geral, é o excesso de peso que eles, às vezes, em algumas situações, têm que pegar. Hoje, em Florianópolis, tem muita coleta mecanizada pelos contetores, medido a Lei 113, lá de 2003, que obriga os estabelecimentos comerciais e condomínios a colocarem contetores. Mas também tem muitos restaurantes que não se adequam a essa situação, muitas, e o excesso de peso é uma realidade diária nossa também. E eu não vi nessa NR em ponto algum, doutor Mauro, que se fale do peso.
e acho que é uma deficiência, uma falta que talvez vá fazer na hora de cobranças, né, em relação a isso. Então, eu não vou me alongar muito, seria mais ou menos esse ponto. Teria muito mais, mas eu acho que é o suficiente para... Mas, de qualquer forma, como eu já ressaltei no início, toda a NR que vem ela é sempre muito bem-vinda, né? Como falei, um instrumento a mais de cobrança da classe trabalhadores em relação aos seus patrões, né, cara? Acho que o Mauro pode responder esse bloco, daí a gente vai para o último daí. Pode ser, Mauro? Claro, claro, mas tranquilo, não, excelentes contribuições aí dos colegas, trabalhadores que estão aí na ponta, né, no dia a dia. E o que eu colocaria, né, a respeito disso tudo que vocês falaram? Primeiro, realmente é um processo de mudança, né? Então a gente sabe, é uma norma nova, né? Temos um ano aí de preparação, mas depois que ela entrar em vigor, em 2024, a gente sabe que não é um ano ou dois que vai fazer ela pegar, né? A gente vivenciou isso, a gente acompanhou isso na NR36, o Roberto sabe muito bem. Ela foi editada em 2013, publicada, algumas coisas entraram em vigor só um ano e meio depois, né, Roberto? E ainda levou um tempo para que ela pegasse, ou seja, para que ela fosse realmente cumprida dentro das organizações, e nós estamos até hoje ainda batalhando com muitos pontos, né? Então, isso realmente é um processo de mudança que passa, né, por fiscalização, mas também passa aí por todos os atores envolvidos, né, desde os profissionais de SST, das empresas, dos próprios trabalhadores, das suas representações, né? Mas o importante é que a gente começamos esse processo, né? Eu acho que a norma dá esse pontapé para o processo começar, né? A respeito da Câmara de Ré, é uma preocupação muito importante, realmente, nas análises de acidentes, especialmente fatais, que nós pesquisamos para fazer a norma, a questão da ré é um problema grave mesmo, né? Então, isso teve item na norma, tá? O item, só para destacar para vocês, o 3853, ele traz aí para o veículo coletor compactador a necessidade de ter uma câmara de monitoramento sem captação de som. Aqui houve uma preocupação, tá? De que o motorista não ficasse escutando a conversa dos garis, né? Então, se colocou essa questão de sem a captação de som, mas que tem uma câmera de monitoramento justamente para o motorista visualizar a parte traseira, a operação que está sendo feita na parte traseira, antes de fazer qualquer manobra de marcha ré, tá? Então, isso é uma questão que entrou no texto da norma, essa câmera tem que existir, tá? E ela tem que ser acionada automaticamente quando for dar a marcha ré, mas ela tem que estar ali para visualização pelo motorista nesses veículos compactadores, tá? Então, foi uma preocupação, isso entrou nos debates e é uma questão muito importante. Essa característica que vocês trouxeram aí de Florianópolis, de ter muitas ruas que tem que dar a marcha ré, né? Eu achei a intervenção de vocês perfeita, né? Tem que ter não só mudança no planejamento urbano do município, mas o que a norma vem trazer com essas mudanças é que tem que haver um planejamento maior da própria empresa de coleta. Ou seja, ela vai ter que verificar isso que o colega ali sugeriu, por exemplo, que eu achei muito interessante, né? Tá, quem sabe subdivide a coleta e organiza para nessas áreas onde não consegue entrar de ré fazer de forma diferente. Perfeito, é isso que a norma quer. Por isso que tem aquele registro lá, aonde a organização tem que planejar, ó, quais são os lugares que tem que coletar, quais é as rotas, como é que vai fazer, quais são as equipes, né? E dentro disso são informações essenciais para se fazer esse planejamento e, ao cumprir a norma, evitar que o trabalhador esteja de marcha ré. Ou até chegar nesse ponto que o colega falou, ó, vão cumprir o Código de Trânsito e não manobrar em marcha ré, né? Então, acho que isso é essencial e ele pode ser feito dentro do planejamento que a própria NR traz, né? Isso também, respondendo a um outro colega ali que falou do excesso de peso, esse foi um tema, sempre é um tema muito difícil para debate tripartite, né? O que é o excesso de peso, né? E a própria NR17, que trata de ergonomia, ela não trouxe um valor, porque, infelizmente, hoje na CLT ainda fala que o trabalhador pode carregar até 60 quilos. Até 60. Então, quer dizer, não quer dizer que seja 60 o limite máximo, né?
Então, isso é um debate muito grande, a gente batalha bastante também nos frigoríficos para mudar essa realidade, e eu vejo dois caminhos aqui, tá? Um é a partir da própria NR38, quando ela fala na parte do registro que essas informações têm que ser utilizadas para fazer a avaliação ergonômica, então ele vincula, sim, a questão da NR17, e aí na NR17 existe um capítulo específico sobre movimentação manual de cargas. Então, a organização, na coleta, também vai ter que atender esse capítulo, ou seja, fazer uma avaliação para que não haja aí excesso de peso pelos trabalhadores e também não haja sobrecarga por acúmulo diário. E o outro ponto que está na NR38, que é mais singelo, mas eu acho que é importante também, é no ponto do treinamento, onde se fala de ter um treinamento sobre essa questão, que pode envolver, por exemplo, uma das questões que o colega falou aí, tem um volume que não é possível o trabalhador carregar sozinho. Então, tem que ser dado um treinamento na empresa que dê essa orientação. Olha, grandes volumes tem que ser entre 2, 3 trabalhadores ao mesmo tempo. Não é o ideal, mas já ajuda, já diminui o risco dessa sobrecarga no trabalhador. Então, isso tudo são questões que podem ir melhorando aí na questão das atividades. E, por fim, alguém falou aí, um colega falou dessa questão do acesso às lixeiras, né, dentro de áreas privadas, ataque de animal, a própria altura da lixeira. Isso também foi um grande debate, pessoal, porque a gente chamou, inclusive, a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, participou de algumas reuniões, né, e não viu problema na regulamentação que estava sendo feita, mas esses detalhes, realmente, por exemplo, a questão da altura da lixeira não entrou na norma, porque ela depende de legislação municipal, né? Então, é simples assim, né? Nós temos a norma, como ela é federal, ela tem algumas questões que ela não pôde avançar no detalhamento, porque depende também dessa legislação municipal. Mas a gente tem que, em parceria aí, vocês têm, me parece que tem um trabalho bastante atuante, né? Podem buscar também esse recurso junto à Câmara de Vereadores, ao próprio município, né? No sentido, olha, temos uma nova norma aqui, precisamos fazer algumas alterações nessa questão da lixeira, né? Na questão do ataque de animais, enfim, da altura da lixeira. Eu acho que isso é possível, mas passa também por uma discussão aí com a legislação municipal. Agora a gente tem quatro, quem são, Sandro? O Renê, o Márcio e o Antônio. Tá. Aí eu pedi se o pessoal também puder resumir, que ele tem horário também, doutor Mauro aí, tá bom? Beleza. Vamos lá, último bloco. Não, eu vou tentar ser rápido, né? Eu, como parte da direção, mas não como atuante da CONCAF, né? Eu sou professor da rede municipal e morador da cidade, né? Então, algumas coisas que eu acho importante, assim, pensar para refletir junto e ver, até nessa fase de adaptação e etc., né? Tentar não repetir aí os demais companheiros. Algumas coisas que eu não vi aqui e que eu acho que são importantes, né? Eu não vi além da citação no início da 32, da 38.2.1 lá, de que essa norma também regula a questão da capina, roçagem, né, e poda de árvores, mas aí no específico da poda de árvores, eu não vi nada sobre a roçagem. E o setor operacional aqui, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar, entender e ver, né, o que isso avança para nós e o que pode trazer de problema também, né? Até porque nós temos, por exemplo, em Florianópolis, um processo de ataque aos trabalhadores, né? A norma fala bem claro, né? Segurança e saúde dos trabalhadores. E Florianópolis, ao criar aí a terceirização, chamar os agentes de meio ambiente, etc., de limpeza urbana, que são da fundação da AMA lá, né? Eles estão transformando o trabalhador em prestador de serviço, em microempreendedor individual. E aí, por exemplo, né, eles estão atuando com um carrinho de feira, né? Então, um exemplo muito concreto assim do sucateamento e, né, uma coisa totalmente fora de qualquer segurança, etc. Além de outras questões, a gente sabe também, mas o foco eu acho que a norma regulamentadora ela tem que vir no sentido de que tem que ser trabalhador para prestar determinado serviço, sendo assim, não pode ser
num regime jurídico, por exemplo, um microempreendedor individual, né? Que daí entra na discussão de não ter treinamento, etc., o sucateamento extremo. Outra questão que eu queria trazer é sobre o procedimento dos contentores móveis. Por exemplo, na norma regulamentadora diz o que tem mínimo que deve ter nos caminhões, mas não fala, por exemplo, do elevador. E aí a gente percebe, a ilha de Florianópolis, a gente tem parte dela aí que a prefeitura terceirizou a coleta, né? E é visível a diferença, em especial por quê? Porque a Concap, historicamente, tem um know-how, tem uma construção, inclusive de um tipo de contentor, né? Que acaba sendo prático, de fácil acesso, enfim, se comparado, né, aos demais, enfim, a falta de um padrão nesse sentido, ali fala sobre o que é mínimo, que deve ser o contentor, etc., mas não estabelece um elemento que seja de fato um padrão. E para mim é muito visível assim o que é esses contentores maiores e tal, e a forma como a coisa é colocada, que inclusive em alguns pontos da cidade não tem mais coleta, e o morador ele tem que ir com o lixo até um determinado coletor, enfim, né? Como exemplo aí quem mora aqui na Palhoça, por exemplo, vai poder dizer onde a coleta terceirizada já também nesse sentido acaba causando uma outra situação, né? Que, por exemplo, em Florianópolis, o fato de ter o contentor menor e tal, isso tem inclusive uma eficiência no sentido da velocidade da coleta, etc. Coisa para pensar mesmo, né? E aí, no sentido dos locais de difícil acesso, o pessoal falou um pouco, mas, por exemplo, não há nenhuma norma em discussão sobre a coleta, a varrição e a roçagem em locais como escadarias, né? A Florianópolis é completa de locais em que o próprio caminhão não entra, e aí a gente não só tem que garantir o direito do usuário, enfim, mas também a saúde do trabalhador, né? E uma coisa não pode estar simplesmente deixada de lado. E aí a falta de um procedimento em relação a isso coloca a gente em várias situações, né? Aqui na Concap, por exemplo, tem a história dos puxadores, mas alguns locais a prefeitura vem retirando e aí colocando a população contra, né, a Concap, de um lado, a gente mostrando a importância da segurança, mas que não fomos nós que deixamos de coletar lá, né? A prefeitura que está mudando para sucatear, para terceirizar, para piorar o serviço, e aí justificar esse sucateamento. E aí, pelo menos, a ANR pode garantir, até para justificar nossas lutas, no sentido de garantir o serviço de excelência que a gente presta. É isso. Entendeu? Bom dia, você bem direto ao que não foi dito. É como pergunta, né? Não estou aqui fazendo nenhum apontamento para tirar dúvida mesmo. Na discussão das exposições gerais, se prevê que se tem um mapeamento de trabalho, composição de equipe e rotas. Ficou muito focado a discussão na coleta, mas eu estou entendendo que isso também se aplica à varrição e aos outros setores da limpeza pública, visto que a ANR é limpeza pública. Para o Mauro entender, aqui em Florianópolis, a gente tem, na minha opinião, um avanço muito importante quando a gente discute, por exemplo, composição de equipe na coleta. Em Florianópolis, a gente tem que as áreas consideradas áreas críticas, né, que são de difícil acesso, durante o ano todo tem que ter, no mínimo, no acordo coletivo, 4 garis na equipe, na composição. E na temporada, todas as equipes têm que ter 4 garis, porque aumenta muito a população na ilha e aumenta a quantidade de produção de resíduo. Na questão da varrição e dos outros setores, a gente não tem uma regulamentação, por exemplo, de distância, de roteiro, bem estabelecida. Existe uma comissão, uma briga nossa, amplia, diminui, puxa, mexe, mas a gente não tem essa discussão. E aí eu vejo que a norma ela vai nos ajudar nesse setor no sentido de discutir uma regulamentação apropriada. Se eu entendi direito, né? E a gente vai ter que ter, assim como na coleta, um trajeto máximo para aquela varrição acontecer, enfim. Tem uma outra questão que eu queria entender aqui na varrição específica, que é o 38.72. Aqui fala que a organização deve ser responsável, a empresa, né, pelo transporte e guarda do carrinho coletor, antes e após o término do trabalho. O que acontece normalmente?
as margaridas, como a gente chama aqui, os cravos, eles vão do módulo, e do módulo eles saem com os carrinhos empurrando até onde eles vão começar a varrer. Pelo que eu estou entendendo aqui, a margarida e o cravo vão até o local e esperam, a empresa teria que levar o carrinho até eles, e aí é feito a limpeza, é isso? Então, tem mudanças significativas dentro do processo de trabalho, especialmente do setor operacional. Como a gente não tem tempo hoje, eu queria propor o seguinte, que a gente aproveite, todo mundo está tendo contato, a gente faça um estudo e volte para discutir especificamente, a gente falou muito de coleta, evidente que a coleta acaba, quando se fala em limpeza pública, sendo, às vezes, a parte mais lembrada, né? Porque tem o maior número de trabalhadores concentrados. Né? Então, acho que a gente poderia marcar um novo momento para discutir especificamente os outros setores. A limpeza de meio fio, por exemplo, vocês viram que o pessoal da vala vai poder deixar o uniforme lá para eles lavar, né? A vala vai ter essa vantagem diferente dos outros trabalhadores, né? Enfim, uma série de processos. E aí, Mauro, eu acho que, enfim, não é você o responsável, mas existia um processo. É evidente que a CNN não ia se opor à discussão que está colocada aqui, porque, afinal de contas, nós somos poucos, né? Poucos, digo, empresas públicas, autarquias, fundações públicas que fazem limpeza ainda. Como os municípios já terceirizaram tudo, para eles está tudo muito bom. Isso aí não sou eu que vou fazer. Então, eles, né, meio que lavam as mãos. E acho que o grande desafio para tirar disso, colocar isso, tirar do papel, que eu falei antes, é a questão da fiscalização. Infelizmente, se a gente não tiver um fortalecimento, um concurso para fiscais, a gente se deparou em situações aqui em Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul não deve ser diferente, é no país todo, de fazer denúncias ao Ministério do Trabalho e não ter auditor, não ter fiscal. Tinha um, estava de férias, tinha dois, um de férias, um doente, e não tinha mais ninguém. Então, ocorreu um desmonte, né? Você deve ter acompanhado isso mais de perto, porque você é funcionário público federal e trabalha nesse setor. Se a gente não tiver garantia de um instrumento de fiscalização, porque se fôssemos todas empresas públicas com uma atuação forte, nós teríamos uma forma de controle também por parte dos trabalhadores, de maneira mais eficaz no sentido de fazer valer isso aqui. Né? Porque aí o trabalhador tem estabilidade, tem acordo coletivo, tem mais proteções né? Por mais frágil que seja o sindicato, mas ele tem mais proteções do que os trabalhadores da iniciativa privada, infelizmente. E aí a gente viu que esse debate, de fato, ele não ocorreu no setor, né? Vamos deixar aqui registrado, esse debate não ocorreu no setor, com os trabalhadores do sindicato de base. É um debate que tem pontos importantes, não estamos negando ele, mas ele ficou muito restrito às cúpulas, né? As direções sem nenhuma relação embaixo, né? Isso é ruim, porque acho que um debate desse, da NR, concluo com isso, ele também é um fomentador político de organização da classe trabalhadora. Porque se você fomenta o debate embaixo, por mais limitada que seja a atuação sindical, com os problemas que tem na iniciativa privada, faria com que os trabalhadores refletissem sobre o seu modo de trabalho. Nem que eles não se expressassem por conta das demissões, proibições, mas faria eles refletir sobre esse processo de trabalho que eles têm hoje e do que se queria chegar com a NR, que acho que tem um grande desafio para todos nós. É isso. Márcio. Buenas, meu nome é Márcio, eu sou gari. Como todos já falaram, vários pontos, o que ficou. Quanto às roupas que vão ser limpas, ali ficou dito, pelo que eu entendi, que agora o gari não precisa mais estar levando a roupa dele, luva, para casa, para lavar. A empresa tem que ser responsável. Mas, teoricamente, todo mundo que trabalha nessa área... Não, o que eu entendi. Todo mundo que trabalha nessa área, quando leva só a roupa para casa, está contaminando a sua casa. Vai ter que fazer um processo na sua máquina de lavar roupa, ou como fez, para limpar ela. Então, é uma luta que até quando eu entrei na empresa, o Charles sempre pregou que a empresa deve fazer esse serviço, deve ter a área para nós. Outra parte, como o René falou, a falta de fiscalização faz com que não seja aplicado e cobrado algumas leis. Floripa tem a lei onde que é obrigatório, a lixeira tem em torno de 1,20 ou 1,50 de altura, se não me engano, não é fiscalizado. A parte de EPIs. Nós usamos um calçado que é totalmente desconfortável para o gari, um sapato.
Eu já trabalhei de carteiro, tinha um tênis no correio que também era super desconfortável. Então, fica aquém do funcionário poder decidir qual calçado é melhor e qual calçado oferece as melhores condições para ele. Fica a critério da empresa ver o que é melhor para o bolso dela, não o que é melhor para o gari. Que nem sempre o departamento médico CERT trabalha em prol do funcionário. Ele faz uma maquiagem, vamos ser bem sinceros. E quanto aos roteiros, fica ali estipulado velocidade, velocidade ré. Nós trabalhamos com conclusão de tarefa. Ou seja, nós temos 6 horas de trabalho por contrato, né? Mas acabou o roteiro, vamos embora. Não ficou estipulado ali uma jornada para o gari. O que seria uma jornada para o gari? 4 horas? 6 horas? 8 horas? Isso aí não tem estipulado. Isso aí conta também. Porque se for 8 horas, é muito peso. É uma jornada mais longa, cansativa. 6 horas? 4? Qual seria ideal? Isso aí eu senti falta também. Bom, é isso. E o último, Antônio. Bom, meu nome é Antônio Roberto, eu sou funcionário da CONCAP, né, há 35 anos, ex-presidente da CIPA, da Limpeza Pública e os serviços relacionados à parte da varrição, capina, pintura e etc. Né? E acho importante, né, já esse ano a gente já, no treinamento da CIPA, né, é obrigatório, na NR5, já se falava na criação, né, que já estava em composição, no final do término da construção dessa NR, né, da NR 38, que ela seria mais específica para a limpeza pública. Né? E eu vejo que ela ficou, realmente, como já foi falado, ela ficou muito focada na coleta. E a gente tem aí os trabalhadores da CONCAP, que eles trabalham e mexem muito, né, uma grande parte com agente biológico. Né? Então, o pessoal que trabalha com a varrição, eles mexem com isso, juntam animais mortos diariamente, né, arriscam suas vidas no trânsito, né? E eu vejo assim que faltou, foi uma mesclagem também, né, na NR 38, ela pegou a NR 17, ergonomia, a NR 24, a NR 6, né, que é os EPIs, mas ainda assim, né, fala sobre maquinários, né, e faltou ali também mesclar e colocar a NR 12, né, que ela também já é específica, mas no caso aqui da CONCAP, em outras companhias de limpeza pública, né, existe esse trabalho com maquinário, e a gente está com um problema sério dentro da NR12, que é o treinamento, né, para quem for trabalhar com um maquinário, que ele produza ruído nocivo à saúde. Né? E a gente tem, então, esse cumprimento aí da NR12. Então, faltou isso também, né? Assim, ela fala de uma maneira assim, meio que superficial, né? Mas deveria também ser feita essa mesclagem. Né? Com relação à questão da lavagem, né, das roupas, né? Aí é que está. O pessoal da varrição que trabalha e que mexe com agente biológico, que recebe a responsabilidade de um grau máximo, né, prevista na NR15, né, de forma geral, esses trabalhadores eles vão levar contaminação, agente biológico, né, para suas casas. Assim bem como os trabalhadores que trabalham com roçadeira, com trabalho, né, eles, ao roçarem ali, as pessoas olharem aos olhos nus, as pessoas não observam que tem dejetos de animais ali, né? Inclusive dejetos de ratos, né? A leptospirose, inclusive, ali, que fica impregnada, que as pessoas não percebem. Né?
E isso se dá, né, através do hábito noturno que se tem, né, em que as pessoas não estão roçando à noite, mas roçam durante o dia, mas esses vetores ali, eles atuam nesse período noturno e deixam esses dejetos, né? Isso não é observado isso na questão da lavagem dessas roupas, né? Porque esses vetores, eles, quando alguém vê eles durante o dia, significa que existe uma colônia de ratos muito grande naquele local, porque o rato não se deixa ver durante o dia, né? Então, aí é que está a questão do trabalho aí do pessoal que trabalha com roçagem, né? Limpeza de bueiros, tal, o pessoal da vala vai ser incluído, e correlatos. O que seria esse correlatos? Seria, por exemplo, o pessoal aí da capina que trabalha, por exemplo, aqui na beira-mar e faz aquelas limpezas que tem naqueles não sei se são chamados de bueiros, mas tem na beira-mar que é de fora a fora para coletar ali a saída, né, das águas, né? Então, algo para se pensar na CONCAP, porque ali entra também, porque é uma limpeza, de uma certa forma, de poeira. E todo o pessoal da capinação faz isso, não há uma exceção, né? Isso quer seja feito à noite ou durante o dia. Então, isso é uma atividade correlata. Então, a gente, como disse o presidente do sindicato, o Renê, né, precisa fazer uma discussão mais profunda, né, em relação a isso, porque vai ter uma necessidade, sim, do pessoal da varrição ser incluído com relação à questão da lavagem dessas roupas, né? E a poder da fiscalização, eu acho que faltou também ali dar um pouco mais de ênfase na NR5, né? De incluir ali a CIPA nessa fiscalização, né? Para que ela tivesse poder de ir a campo, né? Dentro da NR38, não só na NR5, que a gente tem lá, né? na NR5, que a gente pode montar a equipe de inspeção, mas ela é muito limitada. Ela é muito limitada. Então, se ela já tivesse, né, na NR38 esse poder de fiscalização indo a campo, né, dentro da NR38, né, seria de extrema importância, né, porque a CIPA ela é extremamente importante. Na CONCAP, nós tivemos aí, e ainda estamos no período da pandemia, em que a Covid, né, e com toda a discussão feita pelo país, inclusive no Supremo Tribunal, vista como acidente de trabalho, inclusive, né? E só para resumir, então, foi notificado o cumprimento e a exigência, nós exigimos, a FIP exigiu, como sindicato exigiu, o cumprimento imediato da NR7, que a CONCAP ela não fazia até então, né? Foi em abril do ano passado que começou a se fazer, mas estava desde 2018, né? E olha, né, tendo como debate a nível nacional, inclusive reconhecido pelo Supremo, que a Covid era até um acidente de trabalho, né? E deixou de fazer os exames periódicos, inclusive, né? Então, assim, a gente é uma categoria aguerrida, atuante, né? Mas eu fico preocupado porque vão ter outros integrantes da CIPA que não vão ter esse grau de conhecimento, de cobrança, de fiscalização, de monitoramento das NR, né? Ali. Então, hoje, são 38, né, NR, ela é compreendida, mas faltou um pouco mais na questão da fiscalização, de incluir a CIPA. Ela é extremamente importante, porque ela é eleita dos trabalhadores e ela coleta todas as informações, né, para que a aplicação das normas. Doutor Mauro, para encerrar. Beleza, mestre. Vamos lá que tem uma outra reuniãozinha chegando na sequência. Tentar responder assim bem pontualmente algumas questões, né, para também não me delongar muito. Essa questão da capina, da roçagem, né, que alguém falou da roçagem, realmente não tem requisitos específicos, então todos aqueles aspectos gerais se aplicam, né?
treinamento, a parte das exposições gerais vai se aplicar nessas atividades também, mas se precisar ter requisitos específicos, aí tem, a própria norma colocou lá que isso pode ser um anexo novo dentro da norma. Então, aí cabe aos trabalhadores desses setores, podem se organizar e verificar essa necessidade. Olha, essa atividade aqui, dessa NR, a gente precisa discutir questões específicas e colocar isso num anexo. Então, é possível construir, né? Eu faria só um destaque também, o primeiro interventor falou da questão do MEI, né? É preciso ter atenção, o MEI, ele não é empresa para fins de prestação de serviços terceirizado, conforme estabelece a Lei 6.019, tá? Embora o MEI tenha CNPJ, ele é pessoa física, então ele está excluído do escopo da terceirização. Ele não pode ser contratado como prestador de serviços dentro do escopo da Lei 6.019, tá? Isso é importante, porque existe muita meização, né, na construção civil, em muitos tipos de atividade, não pode, tá? Então, isso aí é importante vocês saberem, né? É um outro tema. Sobre a questão dos contentores, realmente a norma trouxe alguns requisitos, mas ela fala também, só para dar um retorno para o colega ali, que tem que atender a norma técnica, tá? Então, além daqueles requisitos da NR, existe uma norma técnica BNT, a 13.334, de 2022, e então vocês podem buscar essa norma, porque lá vai ter várias outras questões a respeito, desde a fabricação até a utilização desses contentores, importante. Também o colega falou do mapeamento, né, do registro das informações, se aplicam a todas as atividades, não só a coleta, tá? Tem algumas informações ali que são mais específicas da coleta, mas a maioria delas, né, vai ser possível você traçar e colocar elas a respeito de todas as atividades. Isso é importante para fazer aquele planejamento que nós estamos falando. Sobre a jornada, na verdade, praticamente nenhuma NR fala de jornada, né? Salvo alguma rara exceção, porque a jornada é dada pela legislação, né? Então, isso está colocado na CLT, é uma questão aí que tem que se atender à própria lei, né? O risco biológico também, alguém falou, ele está colocado dentro do escopo geral do programa de gerenciamento de riscos, né? Então, ele tem que entrar. Realmente não entrou questões específicas a respeito desse risco biológico, mas tem que tentar fazer uma diferenciação também. O único destaque que eu faria é a respeito da questão da insalubridade, tá? Uma questão é a insalubridade. E outra questão é você colocar na NR medidas de prevenção para prevenir os acidentes e o adoecimento dos trabalhadores, tá? Então, o risco biológico ele ficou só em termos gerais, com a necessidade de inclusão, quando existente, né, no PGR da empresa, né? E o colega também falou da CIPA, só que a CIPA eu achei estranho pelo seguinte, embora não tenha mais itens sobre a CIPA na NR38, mas a NR5 ela dá conta disso, porque a função da CIPA é verificar as condições e o meio ambiente de trabalho, os locais de trabalho, em relação ao cumprimento de todas as NRs, inclusive a NR38. E se aparecer uma nova, inclusive em relação a essa nova. Então, só para tranquilizar o colega, faz parte do escopo da CIPA, tá? Ela tem tudo a ver com a verificação da NR38, é importante que ela trabalhe sobre esse tema, inclusive, né, nessas atividades. E eu deixei para o final a questão da lavagem da roupa, né? Porque eu vi que vários de vocês colocaram aí que há uma necessidade, eu também, pessoalmente, eu entendo assim, eu acharia melhor, tá? O que houve na representação, o que eu compreendi da representação dos trabalhadores nas discussões? Houve uma dúvida muito grande em relação ao coletor, tá? E foi especificamente da coleta, não sei se isso atingia a varrição também, mas o colega ele falou o seguinte, ó, trabalha o turno, ele completa o seu ciclo de coleta e vai para casa. O que os trabalhadores ficaram com medo? Se a lavagem da roupa é feita pela empresa, ele necessariamente, ao final do turno, ele ia ter que se deslocar até a empresa para retirar sua vestimenta e deixar na empresa. E não poderia levar ela para casa. E justamente a principal função é evitar que haja contaminação do ambiente familiar, né, do ambiente doméstico.
Só que os trabalhadores acharam que isso aí ia quebrar, que eu entendi, né? E ia quebrar essa lógica, essa forma de organização que eles tinham de, ao final do turno, já poderem se deslocar para casa, tá? Foi o que eu entendi naquele momento ali. Mas, para todas essas atividades em que não há a obrigatoriedade de lavagem de roupa, existe a necessidade de substituição dessa vestimenta a cada 6 meses e também quando houver algum dano, né, quando elas forem danificadas ou extraviadas. Então, isso foi um item que está presente ali, que é importante também para que essa roupa seja substituída, né, regularmente, né, o trabalhador tenha uma vestimenta em condições de uso. E claro, é uma questão que pode ser rediscutida, eu acho que não há dúvida sobre isso, né, qualquer questão aí das normas, né, mas, enfim, é o que aconteceu aí nesse momento, tá? Tentei ser bem objetivo aí, mestre Roberto, e agradeço a oportunidade aí de estar com vocês, tá? E fico à disposição. Hein? Ok. A gente é que agradece aí, Mauro. O Mauro disponibiliza o tempo dele dessa maneira sempre apoiadora, né? E é um servidor público federal e que tem todo o interesse em difundir, em trabalhar inclusive com educação e saúde, né? Então, obrigado, Mauro. Eu acho que o pessoal aqui vai querer conversar mais com você depois, em outro momento. Tá bom? Tranquilo, tranquilo, mestre. Valeu, muito obrigado aí. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Tchau. Intervalinho, gente? Então, só para vocês saberem, né? Foi na pandemia a gente teve um óbito, né?